Vamos começar então? Vocês acham? Bom, boa noite a todos. Bem-vindos à 14ª sessão da UFilme, edição 2021. Ainda pandêmica, infelizmente. Eu lembro do ano passado que a gente abriu a sessão também, tipo, mas ano que vem vai ser presencial. E não está sendo, mas tudo bem, porque vai ser tão incrível quanto. Tão incrível quanto. E é isso, hoje a gente tem vários filmes muito legais. O primeiro da programação é Noites, realizado por Gabriel Matos, Isabela Verran, Vitória Ribeiro e Sofia Cardoso e Ana Cláudia Graça. Temos Diário de Quarentena 2, por mim. Alencar, da Vitória Severo. Fronteira, da Catarina Franca. Manual Genocida, da Isabela Moricone. Forte Piano, do Ernesto Loaiza. Quarentena Ano 1, da Isabel Ganadi. E Pequena Jornada até a Praia, por Gabriel Souza Vieira. Como vocês já puderam ver, o tema de hoje meio que é quarentena, né? Então, temos alguns realizadores aqui, temos a Bel, temos a Catarina, temos a Vitória Severo, temos... Desculpa, gente, está difícil de ver as pessoas aqui, o meu Zoom é zoado. Temos... Enfim, temos vários realizadores que estão aqui disponíveis para conversar sobre os filmes. Temos eu, Luísa Castanha, que estou também abrindo a sessão. E vamos que vamos. Vocês gostaram dos filmes? Assistiram? O que vocês acharam? Eita ferro, viu? Bora lá, então. Olha, todos os filmes muito bons. Parabéns para todo mundo, né? Muito legal. É muito interessante ver como em cinema, né? Você consegue ver o estilo e o jeito de cada um pelas coisas que as pessoas produzem, né? Parabéns pelos filmes de vocês, estão muito legais. Eu achei bem tranquilo, assim, os filmes. Alguns me fizeram refletir, uns deram uma paz, assim. Eu revi hoje alguns, né? Alguns não, revi todos a playlist. E aí, até tirei fotos da minha janela, viu, Vitória? Fiquei tirando fotos da minha vista aqui, da minha janela. Eu tirei e depois pensei, pô, por que eu estou fazendo isso? Por causa do filme da Vitória, com certeza. Então, e todos os outros, né, assim, são super reflexivos. E é isso. Acho que eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar o pessoal falar primeiro. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Já que eu fui mencionada, então, fiquei muito feliz, porque meio que foi essa proposta, né, do rolê todo, era meio que possibilitar que as pessoas olhassem pela minha janela, mas também que todo mundo olhasse para a sua, né, e faz tanto tempo que, às vezes até esqueço, né, que tudo isso já aconteceu e eu parei um pouco de olhar para a janela, porque é muita informação. Mas eu gostei muito de todos os filmes, eu fiquei muito feliz com o primeiro, agora eu esqueci o nome, acho que é Noites, né? Eu não sei se tem alguém aqui dele, mas nossa, eu fiquei, tipo, maravilhada, assim, por todas as linguagens e também pela música, enfim, eu amei. Mas gostei muito de todos. E é muito real isso que a Bel falou, né? De como tem a pegada de cada um, não sei se assim, definitiva, né? Mas pelo menos daquele momento a gente sabe que era a forma daquela pessoa olhar para aquilo e tal. Muito massa. E de como a gente está se construindo como cineastas também, né? Isso, não definitiva, com certeza não definitiva, né? A gente está na UF, a gente está se entendendo, a gente está entendendo cinema, arte, né? Então tem muito isso do caminho que a gente está traçando, né? Para onde ele vai levar. É tudo muito animador, na verdade, apesar das coisas tristes do momento que a gente está passando, né? Deixa eu fazer uma pergunta que eu perdi. Quem são aqui os realizadores que estão aqui presentes para poder saber exatamente com quem a gente pode fazer perguntas? Desculpa.
Pois é, eu acho que seria legal se cada realizador pudesse falar um pouco sobre o próprio filme, um pouquinho assim, para abrir o debate mesmo. Eu acho que não tem ninguém de noites. Tem alguém de noites? Não. Tá bom. A próxima da lista seria eu, mas eu tenho vergonha. Outra pessoa quer falar depois de mim, quem era? Quer dizer, eu posso falar também, né? Enfim, o meu filme foi um filme que eu fiz para matéria de montagem, com a grande professora Eliane Ivo. E, e foi um exercício, assim, bem simples. É o número 2, porque eu já tinha feito um ano passado, que eu mostrei no filme ano passado. E, e foi divertido, assim, de fazer, porque é isso, assim, eu tenho meio que eu gosto de filmar coisas aleatoriamente, eu fico guardando essas filmagens em algum canto do meu computador. E aí, para esse trabalho, eu falei, vou fazer um diário de quarentena de novo, um segundo. Dessa vez eu botei como roteiro um poema que eu tinha escrito também sobre quarentena. O tema é bem, bem intenso, né? E, e foi divertido, assim, foi legal, foi coisa de uma tarde, assim, de sentar e fazer, e eu sempre acho divertido, assim, eu vejo como pequenos exercícios, e eu acho que é um bom jeito de, sei lá, eu gosto tanto de montar e fazer essas coisas, eu me divirto. Vitória, quer falar sobre o Alencar? Fotofilme. Aham. Faz tanto tempo que eu não falo dele que eu nem sei mais, mas é um fotofilme que eu fiz, tipo, com um projeto separado. Eu tinha um projeto fotográfico, né, de todas aquelas fotos, e um projeto de captação de som, e daí eu decidi juntar e fazer o fotofilme. E era, tipo, muito material, assim, acho que, não lembro mais, mas acho que eram umas 2.000 fotos e umas 5 horas de gravação, e daí tentar juntar em 3 minutos, né? E daí foi uma pegada meio de, tipo, criar um certo roteiro, assim, com as imagens e tentar criar alguma relação entre elas, forjar algumas ideias que eu tinha e criar essas relações de, tipo, passagem de tempo e tal. E acho que passar muito essa visão da coisa fragmentada, né? Por tudo, assim, pela linguagem, pelo tempo, pela duração das coisas. E acho que é isso. Eu acho que depois do Alencar era o meu. Então, eu posso falar. Oi. Eu fiz o filme Fronteira. Também fiz para aula de montagem com a Eliane. E eu não sabia bem o que fazer, porque ela deixou muito livre, assim. Aí eu fiquei viajando, eu procurei uns temas de festival e tal. E aí eu cheguei nessa ideia de que eu queria falar sobre fronteiras e como o significado de fronteiras passou a ser outro com a pandemia, e que antes era uma coisa que era muito, tipo, pensado para dividir países e cidades e essas linhas invisíveis, mas que agora virou, tipo, a nossa casa e as máscaras e a distância e toda essa coisa maluca. E aí eu captei umas imagens, fiz uma primeira montagem, mandei para um amigo que é músico, e aí ele escreveu uma música inspirada no que aquilo fez ele sentir. E aí eu juntei as duas coisas e consegui fazer uma coisa que era para ser uma arte sozinha e solitária e virar uma coisa coletiva, porque é isso, eu acho que a arte é para ser muito coletivo e eu odeio que na quarentena eu tendo entrado no curso de cinema na quarentena, porque eu entrei no 20.2, parece o tempo todo sendo uma coisa muito sozinha, fazer arte sozinha, e eu acho isso muito ruim. Então eu tentei não fazer e trazer meu amigo junto, e foi isso. Poxa, muito legal, expandindo fronteiras. Isabela, quer falar um pouco do seu Manual Genocida? Lindíssima animação, por sinal, muito bem Ah, feita. obrigada. Valeu. Foi um trabalho para uma matéria de animação que eu fiz com o Gabriel.
E foi assim, a gente fez um apanhado da animação mundial, era bem teórica, na verdade. E aí no final do semestre fez um trabalho inspirado em algumas das coisas que a gente viu. E aí eu lembro que a gente viu sobre a UPA, que foi essa época assim, de animação americana, que tinha muito essa estética, assim, tipo, do jazz, e tipo, uma coisa colorida e muitas coisas acontecendo, assim, mas também um pouco simples, assim, geométricas. E aí eu pensei em pegar essa estética e só, tipo, jogar todo o meu ódio, assim, que eu tava sentindo naquela época do Bolsonaro. E faz sentido, assim. E aí foi isso, tipo, foi acho que numa época que tava todo mundo falando sobre essa questão do genocida, né? E de, enfim, como tá tudo dando errado, assim, sei lá. E aí descarreguei nisso aí. Surgiu isso. Bacana. O Ernesto está por aí? Alguém do Forte Piano por aí? Não? Então, Bel, fale sobre o seu filme. O meu quarentena no 1 foi para disciplina de montagem também. E vem no mesmo impulso de vocês, né? Enfim, a tristeza por ter que ficar em casa, esse confinamento, né? E, enfim, a situação do mundo em geral, né? Mas ao mesmo tempo também retratar aquela coisa particular de como são seus dias, como você está se sentindo, né? E quais são as fases pelas quais você passa, né? Que às vezes tem mais, para quem não assistiu, eu fiz, qual é mesmo? Tipo, Vitória, faz tempo que eu não falo do curta. Mas tem a primeira parte, que é o tédio, a segunda parte, que é o caos, e a terceira parte, que são os pequenos momentos, né, de felicidade. E às vezes você tem muito mais de um do que de outro, né? Mas basicamente a quarentena é essa repetição da mesma sensação, né? Por 1 ano e meio. E ainda bem que daqui a pouco vai estar terminando, né? Daqui a pouco. Amém. As pessoas estão se vacinando, 50% da população brasileira já vacinada das duas. Vai dar certo daqui a pouco. Quer dizer, apesar de todas as coisas, né? E aí, por último, fechando a sessão, a gente tem o filme que eu acho que é o que mais foge desse tema de quarentena, mas que também é muito interessante, que é o Pequena Jornada até a Praia. Tem alguém do Pequena Jornada por aí? Quero falar um pouco sobre o filme. Acho que não. Então, gente, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer abrir o debate? Como é que vocês querem fazer? Se as pessoas não tiverem entendido que, em teoria, era para assistir os filmes antes da sessão, a gente pode também exibir, se for o caso. Mas, enfim, vamos abrir para debate. Alguém tem perguntas? Alguém tem comentários? Eu não sei se as pessoas concordam, eu queria que vocês falassem, mas eu acho que o melhor seria falar perguntas para uma mesma pessoa, né? Tipo, em primeiro momento fazer perguntas para a Luísa, em outro momento para alguém. Ou vocês acham que não, é melhor cada um fazer a pergunta que quiser? Em geral, a gente deixa a conversa rolar meio solta, assim, engata num papo, e o pessoal vai falando. Quem tiver pergunta, assim, pode fazer. Tem. O que é balbúrdia? Bom, eu tenho uma pergunta para a Vitória. Eu sou fã de fotofilme. Eu acho fotofilme muito divertido. E eu queria saber se foi difícil. Bom, primeiro, bonitas fotos. Segundo, ótimo trabalho de som. E eu queria saber como é que você fez para, tipo, como é que você pensou, enfim, esse ritmo das fotos, que eu acho que um grande problema do fotofilme geralmente é o ritmo das fotos, né, que você vai passando.
E também se esses sons eram de arquivo, se você captou, tipo, como é que foi esse processo, assim? Então, primeiro, muito obrigada, né? Segundo, do ritmo, né? Tipo, meio que foi assim, eu meio que fiz a pré-produção do filme para a disciplina da Radija, né? Produção. E daí tinha a proposta de ser 3 minutos. Então, tipo, eu tava presa nos 180 segundos. E eu tinha muitas fotos, e, tipo, das muitas que eu tinha, que eu selecionei, tipo, mais de 200. E daí eu fiquei, tem um problema. E daí eu, meio que foi o menor tempo que eu conseguia colocar uma foto para ficar visível, assim, tipo, 1 segundo cada foto. Daí tem algumas que eu coloquei, tipo, 2 segundos, 3, mas a média era 1 segundo. E, não, tem umas mais pro final, ou quando eu queria, tipo, dar aquela noção tipo, de animação, né, da coisa se mexendo, assim, tipo, quando a garota fecha a janela e tal, daí é menos que 1 segundo. E do som, foi tudo que eu captei mesmo, né, da minha janela, com o celular. E com exceção de. Tem um som que eu captei da minha janela também, mas eu não estava muito satisfeita com ele, que era o som dos tiros, que é um som de um quartel que tem aqui perto. E daí, quando eu aumentava muito o som, por mais que eu goste muito de som estourado, não ficava tanto a percepção que eu queria passar, assim. E daí eu consegui com um amigo, que ele tá mais perto do quartel, e daí ele captou do celular dele e me mandou. Mas é tipo o mesmo som que eu captaria, né, da minha janela. E, e do ritmo, eu acho que foi mesmo isso de sentindo, assim, tipo, eu criei aquela ordem, né, das imagens, coloquei na linha do tempo e fui colocando os sons que eu queria. Tipo, primeiro eu fiz como é que chama? Tipo, peguei o som e fui anotando tudo que tinha em cada som, assim, cada captação de áudio, para eu ter uma noção. Então, tipo, se eu queria o som do carinha do amolador de faca, daí eu procurava e sabia em qual que tava e pegava aquela partezinha e colocava lá. E daí ia vendo, assim, tipo, tinha sons que eu queria que durasse muito, só que eu não podia fazer eles durarem muito porque não ia fazer sentido na historinha que eu tava querendo passar, mesmo que eu não quisesse passar nenhuma história, mas enfim. E, tipo, aquele som do bar. Tinha algumas vezes que eles cantavam no bar ou que tinha alguma música no bar e eu queria que, tipo, aquele som durasse infinito, assim, tipo, 5 minutos da gravação, só que nem meu filme tinha 5 minutos. E daí fui tentando criar, assim mesmo, deixar como dava. Acho que é isso. Pô, Vitória, ui, aproveitando. Oh, pode falar mesmo. não, isso foi ótimo. Pô, muito legal e você, tipo, achei surpreendente você ter gravado sons com o celular, né? Porque, não sei, sou leiga, mas achei bacana. Enfim, fala, Gustavo, desculpa. As imagens, Vitória, são todas da sua janela, assim, da sua casa, e os sons também foram captados pela sua janela? Como é que foi? Ou foram outros sons? Sim, as imagens são todas da janela, a maioria da janela do meu quarto, mas tem de outras janelas. E com a lente teleobjetiva, né? Com exceção daquela imagem da minha mão, que foi com uma lente normal. E os sons também foi tudo da janela. Tem alguns que eu gravei de, tipo, dentro da minha casa para simular que era, não para simular porque eu gravei antes, né, mas tipo, quando eu juntei a ideia era, por exemplo, tem uma parte que é um aniversário no prédio da frente. E daí eu tirei várias fotos do pessoal cantando parabéns e tal, só que o som não, tipo, eu ouvia bem, mas não tava a mesma coisa. Daí eu peguei um som que eu tinha captado do aniversário do meu pai. Daí eu botei junto para simular que era aquele, né? O tipo,
um dia que eu tava captando da minha janela e deu o som da máquina de lavar roupa da minha casa. Mas eu fingi que era a máquina da vizinha. E essas coisinhas assim, mas no geral era da minha janela. E, e a lente, assim, eu acho que provavelmente eu teria falado aquilo na abertura, só que nisso de esquecer mais qual era a proposta do negócio, mas tinha muito que eu pensava sobre essa relação da lente, né? Tipo, que a janela quebra a barreira da parede, mas a janela continua sendo uma barreira. E daí, pensando em como é que eu conseguia passar, assim, eu via muito a lente, né, no meio da quarentena e tal, da forma de eu chegar nesses outros lugares, eu observar as pessoas e tal. Então, só que também tinha a questão de, tipo, eu continuo estando fora desses lugares. Tinha todo um negócio meio psicológico de eu tentando trabalhar ali naquele momento e eu tinha ainda essa coisa. E meio que foi no filme, só com a montagem, que eu sinto que eu consegui me colocar naquelas imagens, sabe? Por isso também que a Luísa falou, do ritmo, tudo. Tipo, eu coloco o som, né? Eu que escolho o que que vai e não sei o que. Eu sinto que nesse momento meio que eu consigo estar do outro lado, né? Mas, tipo, uh, eu sinto que a lente, assim, essa imagem, eu fiquei fissurada nessa imagem muito fechada, sabe? Por isso que eu amei, assim, os filmes que tem essas cenas de prédios e de zooms e tal, porque eu fico, é uma linguagem que me fascina muito. Legal. Cara, foi mal, tô muito palestrinha hoje, mas enfim. Falando em fronteiras, gostaria de perguntar para Catarina, como foi esse momento? Tipo, eu achei as imagens muito bonitas do curta e gostei muito da música também. Eu queria saber como é que foi filmar essas imagens, se você, tipo, saiu na rua para filmar, se você já tinha elas, se são, sei lá, imagens do seu prédio, como é que foi esse processo? E se depois que o seu amigo mandou a música, se você mudou alguma coisa na montagem, porque fica tão encaixadinho que eu fiquei, não é possível. Aí tem coisa. Eu saí para gravar tudo. Eu dividi o curto em duas partes, que tem a parte que é mais na rua, e aí, numa hora que a música pesa, assim, entra dentro de casa. Então, aí, depois disso, é tudo dentro da minha casa. Mas, primeiro eu saí, fui no aterro do Flamengo, aqui no Rio, filmar as pessoas de máscara, sem máscara e tudo mais. E, foi muito divertido, eu adoro. Eu me divirto muito fazendo isso, captando imagens, que bom, né? Senão estaria no curso errado. Mas foi muito por isso mesmo, tava só me divertindo, filmando coisas aleatórias. E aí, depois que meu amigo. Eu fiz uma primeira montagem que era muito parecida com o que tá agora, mas não tava, né, sincronizada exatamente com a música. Mas quando meu amigo me mandou, aí eu sincronizei direitinho, deixei as pausas sem nada e tal. Mas já estava mais ou menos daquele jeito. Inclusive, eu apanhei muito do som. Eu falei isso até na aula de montagem, eu apanhei muito para editar o som, porque eu nunca tinha montado nada antes de fazer isso. E aí teve uma das versões que não estava nada sincronizado, porque eu não estava conseguindo sincronizar de jeito nenhum. Mas eu não estava gostando, então eu fui lá e apanhei mais e consegui sincronizar e ficar do jeito que eu queria. E foi isso. Então, sou braba, Davi, falou que queria fazer uma pergunta. É uma pergunta que acho que até combina um pouco com a que você fez, porque eu ia perguntar assim, a gente tem nessa sessão, acho que praticamente só, não sei, deixa eu ver aqui só para falar, dos 8 filmes, né? 2 que são efetivamente, não sei dizer, filmes encenados, né? Que é o Pequena Jornada até a Praia e até o próprio, acho que o Forte Piano, daria para dizer, né? Tem basicamente 2 planos, se eu não me engano, mas são planos ali encenados, né? Que contrastam com esses outros filmes que são filmes que se resolvem, eu acredito, e aí eu lanço mesmo uma provocação, acho que para todos que estão com esses filmes, e aí quem quiser responde na ordem, são filmes que se resolvem, parece mais na montagem, né? Então, e tem muito essa coisa da reunião de imagens do cotidiano, do diário e tal. Eu queria perguntar, assim,
eu não sei, eu lembro de ter feito um filme ou dois, assim, com essas imagens, e dessa coisa de ir reunindo muitas imagens, uma hora e montar, e ir testando, e nunca ficar muito seguro com os resultados. Então, eu queria perguntar como é esse processo, vocês se sentem seguros logo no primeiro corte? E também, assim, acho legal a Catarina, né, falou que mandou o filme para um amigo, e aí de ter mandado veio uma música que acaba fazendo parte. Se vocês têm essa questão de compartilhar o resultado com alguém, pedir alguma dica ou pedir uma opinião mesmo. Não sei, acho que é uma coisa legal de pensar, porque os processos são muito diferentes. É uma pena também que o pessoal nem do de Pequena Jornada, nem do Forte Piano estejam aqui, né? Porque seria bom ver como esses outros dois filmes diferentes se resolvem. Mas é uma provocação que eu lanço, assim, para todo mundo, né? Tem a Vitória, a Luísa, a Isabel, a Catarina. Alguém quer falar primeiro? Eu vou começar então, primeiro, dizendo que eu amo aquele teu filme, Davi, o que tu faz na Urca, né? Que tem aquela cena do ônibus e tal. É isso que tu comentou, né? Fiz na matéria de montagem. Você estava comigo, é verdade. Isso. Aham. É, eu gosto dele. Eu acho que é muito nisso, tipo, eu acho que eu me sinto segura na primeira. Segura não é uma boa palavra, né, pra eu usar, assim, mas, tipo, contemplada, talvez, pela primeira montagem, porque eu sinto que eu trabalho muito na minha cabeça antes, nesses casos, assim, de filmes que, tipo, eu já tenho o material, né, porque, tipo, que nem isso, eu já tinha todas as fotos e daí eu fui criando a montagem na minha cabeça antes de ir pro programa de montagem, né. Ou, tipo, tem alguns outros filmes que eu fiz também, ou com fotos, ou com vídeos, mas desse pique, assim, de tipo registro e tal. E eu acho que como tem toda essa pegada de tá captando o real, ou tipo, é aquilo que tá ali e é isso, eu sinto que eu não tenho tanta responsabilidade naquela imagem como eu teria se, por exemplo, eu tivesse dirigido um ator para fazer tal coisa, querendo que ele chegasse em algum lugar e depois na montagem eu levar ele para algum lugar. E não, é tipo, é uma foto que já está representando tudo que ela tiver que representar. E o som também. Eu acho que tem um pouco isso de tipo, será que eu estou fazendo a escolha certa de colocar esse som com essa imagem? Mas é meio que é isso que tem, sabe? No caso, por exemplo, que eu falei, eu tinha a tabelinha lá com os sons. Aí, se eu quero som de tiro, eu só tenho aquele som de tiro. Então, vai ser esse som de tiro. Tipo, no Panelaço, eu tinha 2 segundos de gravação. Daí eu tinha várias fotos. E daí eu fiquei, beleza, eu vou ter que juntar esses 2 segundos e vai ficar uma coisa tipo, black, e vai ficar. Então, eu acho que por isso que eu fiquei segura, assim, porque eu não tinha muito controle mesmo. Bom, eu pessoalmente, não gosto muito de revisitar as coisas que eu dou por finalizadas, assim. Eu fico muito insegura e fico entrando em mil dúvidas e fico querendo mudar tudo, e não sei o quê. Então, assim, para mim é mais ou menos, principalmente quando é um filme que eu faço basicamente sozinha, que nem esse, são essas imagens que eu vou coletando e vou fazendo. Obviamente que quando você faz um filme com mais pessoas envolvidas, você não pode fazer isso. Ah, tá pronto e foda-se, adeus vocês. Mas como eu estava sozinha, eu tenho eu não sei, eu acho que eu finalizo, aí eu mando para alguém, algumas pessoas, tipo, você gostou e tal, não sei o quê. Aí se a pessoa dá um pitaco que eu acho interessante, eu até mudo, mas eu não tenho muito esse hábito enfim, ficar anos e anos e anos assim. Quando eu acabo e eu me dou por satisfeita, porque eu acho que senão vira um negócio interminável, né? Você entra numa espiral de... Um filme nunca está pronto, na verdade. Eu acho que um filme nunca está pronto. E eu acho que isso que é legal, assim. É, principalmente nesses exercícios, nessas coisas mais é, livres, digamos. Eu acho isso interessante, mas eu acho muito legal. E acho legal esse processo de compartilhamento. Eu lembro que teve um filme que eu fiz que a gente fez uma montagem coletiva. Eram 3 pessoas montando e era à distância, então a gente ficou se passando projeto e tal, não sei o quê, cada um mexia lá, mexia cá, não sei o quê. Aliás, foi com a Clara,
que tinha entrado aqui 1 hora, mas eu acho que saiu. E Clara Nido, tem filme dela amanhã. E eu acho divertido essas experiências, assim, porque eu acho que, claro, assim, a maioria dos filmes de hoje são filmes que se fazem na montagem. Assim, qual filme não se faz na montagem também? Mas, enfim, ok, não vamos entrar nisso. É, mas eu acho divertido essa possibilidade de ressignificar as imagens, assim, porque a maioria das imagens, por exemplo, do meu filme, foram imagens aleatórias, assim, absolutamente aleatórias, que não tinham nenhum contexto juntas e formou um inteiro, sabe? Não sei. Catarina, Isabel, falem coisas. É, cara, eu peço muita opinião. Eu tenho 1000 versões desse trabalho no meu computador, inclusive com vários nomes, tipo, meu Deus, eu odeio Premiere, meu Deus, quero morrer, porque teve 1 milhão de versões diferentes. E eu peço muita opinião, peço para os meus amigos, peço para minha família, peço para qualquer um que queira lhe dar um pitaco. Só que eu não sei, eu não deixo isso também controlar o que eu quero fazer. Tipo, por exemplo, tem uma parte nesse curta que é um momento que eu estou filmando a minha janela e aí eu botei umas imagens da rua por cima, que acho que é a minha parte favorita, assim, do negócio. E eu mostrei pro meu pai, ele falou, tipo, eu não sei se eu gosto muito dessa parte, mas, sabe, tipo, eu gosto, então eu deixo lá, porque eu gosto, eu sinto que agrega alguma coisa e para mim faz sentido, então também não peço opinião para mudar o que eu estava pensando, mas é para ver se a pessoa dá alguma coisa que agregue, que eu concorde. Tipo, eu não ia botar sons, além da música, ruídos das imagens, mas eu achei que isso deu outra cara e deu um corpo mais para o som, que ficou muito mais legal. E isso é uma coisa que eu não teria feito se eu não tivesse perguntado para alguém. Então, eu acho que pedir opinião às vezes é muito importante, mas também tem que pedir para pessoas que você confia e não só, né, sair mostrando para todo mundo. E saber também diferenciar, tipo, o que você leva para o seu projeto e o que não, o que você deixa para lá, mas é isso, eu nunca sei se eu estou muito satisfeita, eu fiz 1 milhão de versões diferentes, e eu fui rever hoje para saber o que falar, e eu já falei, tipo, ai meu Deus, não precisava ter feito isso, podia ter feito isso diferente, e é isso, não sei. Também estou começando e acho tudo uma loucura, não tem muitas regras, e é isso. Nossa, mas eu também tenho isso. Eu odeio rever meus filmes. Odeio rever meus filmes. Me dá uma aflição, porque é uma coisa que você faz, você acha que tá bom, você acha que tá ruim, aí você faz, você revê, você acha que tá bom, mas aí você revê de novo, você fica assistindo horrível. É difícil, enfim. Comigo, eu acho que tem muito de o que você sente no momento, assim. Tanto na filmagem do meu curta quanto na montagem, não foi uma coisa tão racional, sabe? Tipo, as minhas filmagens duraram muito tempo, sabe? Desde que a Eliane tinha falado que a gente faria esses curtas, as minhas filmagens começaram, mas começaram assim, tipo, nossa, eu tô com vontade de filmar isso, eu tô com vontade de filmar isso, eu acho que eu vou filmar isso, eu acho que isso ficaria legal. E daí foi sendo filmado muito na vontade do momento, sabe? E eu sinto que a montagem também aconteceu um pouco assim, sabe? Não teve uma racionalização de como deveria ser, foi mais sentir que aquilo encaixava ali, aquilo encaixava aqui, sabe? Ter mais ou menos uma linha de como gostaria das coisas. E eu acho assim que às vezes a vida é muito generosa com algumas coincidências, sabe? De que você faz uma coisa e você fala, nossa, fica tão bonito esse plano e depois o outro, sabe? Vou deixar assim, sabe? E você nem tem que testar com outras coisas, sabe? É só a generosidade do processo criativo, que às vezes te dá uns presentinhos aqui e ali, sabe? Você se mostra aberto para eles, né? Recebe. Eu não sou muito... eu não fico duvidando muito das minhas coisas, eu acho. Eu faço e eu termino e eu gosto. Eu não tenho tanto isso de ficar perguntando para as pessoas. Eu não sei por quê. Eu acho que
por ser processos muito meus, né? Quando eu começar a trabalhar com outros, né? Quando eu for para o Rio começar a trabalhar com outras pessoas, daí eu acho que vai ser mais essa questão de conversar com todo mundo envolvido, né? O que é que você acha, sei lá o quê. Mas eu acho que enquanto o processo for meu, né? Enquanto o curta for meu, eu meio que vou no que eu estou sentindo na hora. E a Isabela também. Eu fiquei curioso para saber se ela quer falar alguma coisa sobre essa, senão eu tenho uma pergunta sobre animação para ela. Eu tenho uma pergunta para ela também, Ai, meu Deus. depois eu faço. Tipo, sobre essa questão que eu tava estudando agora, de vocês falarem sobre rever os trabalhos antigos, eu super, acho que, assim, entendo a galera que não gosta de rever, porque pra mim, toda vez que eu revejo, eu odeio o que eu fiz, assim. Tipo, revendo Manual de Genocida também pra hoje, assim, pra lembrar o que eu tinha feito, o que eu tinha pensado, eu fiquei, cara, eu não acredito que eu fiz isso, não aquilo, e assim, não sei. Eu acho que eu só, tipo, entrego um curta, um vídeo, um filme, quando tem, tipo, um prazo, sabe? Então, assim, ele acabou ali por causa do prazo, senão eu nunca tinha terminado, assim, de pensar nele, assim, sabe? Sei lá. Eu acho que eu vou perguntar, então, porque minha pergunta é meio simples, porque eu não entendo praticamente nada de animação. E, tipo, eu não tenho muito interesse normalmente de assistir animação se não for por essas mostras, festivais e tal. E daí eu fiquei muito curiosa, assim, como é o teu processo, assim, como foi, tanto da escolha dos desenhos ou dos, tipo, das ideias que tu queria passar, quanto da técnica, enfim, se pudesse falar um pouquinho. E Não, tá claro. perfeito, sério, parabéns. Ai, valeu. Eu também não sei muito, na real, de animação, assim, que foi uma coisa que eu comecei a fazer na quarentena. Tipo, sei lá, teve assim, aquele período da quarentena que ninguém fez nada, tava todo mundo deprimido em casa, e aí depois eu pensei, não, tem que me mexer, e aí eu fui, tipo, achando uma maneira de conseguir fazer as coisas que eu queria fazer sozinha também, né? Porque acho que gravar muitas vezes sozinha é difícil demais, assim. E aí, assim, com o Manual Genocida, a minha ideia era zoar o Bolsonaro, né? Então, assim, eu pensei, tá, tem que animar o Bolsonaro primeiro. Aí eu, tipo, catei um vídeo dele, aí eu fiquei lá desenhando em cima, assim, e é, tipo, engraçado que nesse processo eu senti muito que eu tava praticamente estudando o Bolsonaro, e foi horrível, assim, porque você vê, tipo, como ele se mexe, assim, a maneira que ele se expressa, e você fica, cara, eu não acredito que eu tô passando horas só pensando no Bolsonaro aqui na minha frente, assim. Mas, e na mesma época eu tava fazendo um videoclipe para um amigo meu, e aí eu tinha já umas animações, tipo, por exemplo, uma parte que eu tô botando a máscara no rosto, que na real eu tô tirando no Manual Genocida, era uma animação que eu já tinha feito, que eu meio que aproveitei, já que eu tinha que fazer, assim, em 2 noites para fazer, para entregar pro professor. E aí eu reaproveitei, assim, e aí eu fui fazendo, tipo, eu queria muito fazer uma coisa assim impactante, tipo, com as cruzes, porque, tipo, eu acho que tem essa questão desse nosso governo, assim, que é, ao mesmo tempo que é uma coisa muito evangélica, sabe, muito religiosa, de certa maneira, da parte deles, a gente está vivendo numa época que a gente está lidando com morte o tempo todo também, né? Então, assim, é meio que é meio bizarro, assim, a religião da parte deles é uma coisa muito individual, na verdade, é muito, não pensa, sei lá, não pensa num coletivo, né? Tipo, no povo brasileiro mesmo, assim, do que qualquer outra coisa. E aí, enfim, por exemplo, eu pensei nas cruzes porque era isso, essa mistura aí da bancada da Bíblia com as mortes que a gente tá vendo, com toda essa coisa meio bizarra, assim. É isso. Queria perguntar uma coisa que segue um pouco nessa linha. Como é a sua escolha da paleta de cores? Eu achei muito linda essa animação, muito fofa. Eu achei, inclusive, que você devia ter mandado para aquelas páginas, porque é exatamente o tipo de coisa que se tornaria popular durante a quarentena, né? Todo mundo compartilharia, sabe? Ficou muito, muito legal.
como essas escolhas assim nas cores ou quando você vai, porque tem muito isso também da repetição, né? Tipo, vários vocês tirando a máscara, etc, né? Como é que é isso? Ai, obrigada, eu fico aqui boba, assim, com essas coisas. Mas, cara, pra escolher cor, eu vou no freestyle, assim, tipo, sei lá, às vezes tem a capa de um livro aqui em casa que eu gosto, que tem, tipo, vermelho e branco, aí eu fico vendo tons de vermelho que eu gosto e vou testando, assim. Muitas vezes eu também só, tipo, abro o Pinterest e aí eu fico vendo, assim, cores bonitas e aí eu junto, assim. Mas até acho que é uma parada que eu tenho um pouco de dificuldade quando eu vou fazendo as coisas, que é conseguir fazer uma coisa concisa do início ao fim. Porque como eu vou escolhendo as cores e inventando meio que na hora, assim, o que eu vou fazer, às vezes fica assim, tem essa parte super colorida, aí depois vira uma coisa, sei lá, as cores vão mudando, assim, no processo, sabe? Mas é bem no freestyle mesmo, assim, eu vou fazendo, sei lá, tirando a cabeça. E, Isabela, você, tipo, se algumas pessoas, por exemplo, vão fazer animação, pensam primeiro nos desenhos, pensam primeiro toda na animação e depois no texto, e no planejamento ou roteiro, se teve no seu caso. Como é no seu caso, assim, desse jeito? Como você planejou, como você fez? E você usou que programa? Foi o Photoshop? Você fez quadro a quadro, né, a animação? Então, é meio caótico, assim, tipo, o processo comigo. Porque eu não planejo nada, nunca. Isso porque eu acho que eu fico muito ansiosa de planejar as coisas, assim. Então, assim, sei lá, tenho uma ideia e eu só vou fazendo. E aí, tipo, sei lá, às vezes eu tô indo dormir, aí, tipo, 3 da manhã, vem uma ideia na cabeça, tipo, cara, eu podia desenhar isso aqui. E aí eu só anoto, e aí, tipo, no dia seguinte eu faço, assim. Mas, cara, esse foi bem no caos também. Eu tinha, tipo, umas frases que eu queria usar, que era, tipo, aquelas regrinhas lá do Bolsonaro, né? E aí eu pensava, tipo, como é que eu posso ilustrar isso, assim? Como é que eu posso usar de um tom irônico, tipo, essa regra dele, assim? E aí eu fui fazendo, tipo, não planejei muito, assim. Mas eu uso Photoshop e eu geralmente, tipo, por exemplo, com o Bolsonaro, eu peguei um vídeo dele, aí eu botei no Photoshop, aí eu fui desenhando, assim, pegando referência dele e aí fazendo quadro por quadro mesmo. E aí depois, eu nem sei se, assim, se essa é a melhor maneira, né? Mas eu faço no Photoshop, aí eu botava no Premiere e juntava tudo bonitinho, assim. Então, era isso. Mas é bem caótico, não tem organização nenhuma da minha parte, assim. É só ansiedade e caos, 100%. Sendo ou não sendo a melhor forma, funciona muito. A ironia também está funcionando muito. Tá tudo funcionando perfeitamente, assim, é lindo. Como a Bel falou, viralizaria muito, assim, Ai, com valeu. certeza. Eu fiquei me perguntando porque eu achei, o mais irônico que eu achei que tem, tipo, cores pastéis e, tipo, desenhos bonitos e letrinhas bonitinhas e então, tipo, sei lá, eu não sei explicar, eu achei engraçado esse contraste, eu queria saber se, tipo, foi intencional. E outra coisa que eu queria perguntar, as letrinhas, elas ficam se mexendo, aquela absolutamente leiga, sei lá, 20º período de cinema perguntando essas coisas. Mas, tipo, as letrinhas elas ficam se mexendo. Você faz, tipo, duas letras diferentes e bota val, 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 ou tem algum efeito que faça isso? Tipo, sobre as letrinhas, basicamente eu só escrevo a coisa as 2 vezes e junto. E aí fica tremendo, assim. Que eu já tentei até, tipo, já testei com 3 ou 4 vezes diferentes, mas geralmente 2 dá um clima de, sei lá, mexendo assim, e aí é bom que não levo 30 horas pra fazer, então só faço 2 vezes. Mas essa coisa das cores pastéis, cara, eu não sei, assim, eu acho que, tipo, tem uma certa coisa pra mim que é tipo, a gente tá vivendo todos esses acontecimentos bizarros, a gente tá meio que aceitando no dia a dia, sabe? Tipo, uma vez eu vi uma ilustração de uma artista na internet, assim, que falava sobre como ela comia café da manhã com morte, assim, sabe? Porque, assim, é isso, a gente tá super naturalizando, assim, tudo que tá acontecendo, né? Então, assim, de uma certa maneira, esse genocida, né? Esse genocídio tá fofinho. Assim, não tá fofinho, mas assim, a gente, sabe,
tá naturalizado, assim. É tipo, o pastel tá deixando fofinho e pra gente conseguir seguir o nosso dia a dia sem pensar muito sobre o que tá acontecendo, assim. Mas também tô inventando aqui, pensando nas coisas. Não sei se na hora eu pensei exatamente nisso, mas Eu tinha uma pergunta, não sei se alguém ainda tem, se tiver, me interrompe, mas o ritmo e o jeito que a animação vai aparecendo assim na tela me lembrou um pouco o começo de Monstros S.A., por exemplo, que várias coisas inusitadas vão aparecendo, né? E me lembrou outras coisas também que eu não sei dizer exatamente quais foram, outros filmes, né? Talvez um começo de West Side Story também, mas eu não sei exatamente se tem tanto a ver. Mas eu queria te perguntar se você teve alguma referência nesse sentido, no ritmo que as coisas aparecem e tal, ou não, se foi só algo que é muito natural para você e que veio e é desse jeito mesmo. Não, então, exatamente, assim, é até achei legal você falar dos mundos S.A., porque eu falei mais cedo aqui que foi para essa matéria de animação, né, e a gente tinha visto vários períodos diferentes de animação no mundo inteiro, e tinha essa parte da UPA, que foi esse estúdio de animação americano, que foi, a história deles é meio que assim, eles eram os outsiders, assim, da produção de animação, e eles tinham esse estilo muito deles, que era era geométrico e várias cores, e você às vezes só usar as linhas, em vez de se colorir realmente, tipo, o personagem. E você usar muito essa referência musical, assim, tipo jazz, para você deixar um ritmo bem frenético, assim. E Mãos de S.A. é um desses exemplos, assim, que pegou essa referência da UPA também. Assim, é uma coisa que cara, eu fiquei apaixonada quando eu vi, assim, que tem é um ritmo muito diferente de tudo que a gente está vendo geralmente, né? Que é uma coisa mais caótica e, assim, muita coisa o tempo inteiro. E aí, é isso, muita cor, muito barulho, sabe? E aí foi isso, né? É meio caótico e meio ordenado ao mesmo tempo, né? Sim, exatamente, exatamente. Eu tenho uma agora para Bel, sim, vou fazer. Bel, eu adorei o seu vídeo, seu filme. Muito fofo as emoções assim que você vai passando com ele. E vai chegando no final, assim, parece que a gente fica muito próximo de todo mundo que está ali, sabe? De você, do seu espaço, da sua família também. Interessante tudo isso. A música do final arrebenta. Sempre que eu escuto essa música, gente, eu fico mal assim, no sentido de, ai, sabe? Eu adoro a música. Enfim, eu não, agora falando, me distraí de novo, não lembro o que eu queria perguntar para você sobre isso. Então fica como um comentário para o seu filme. Você vai falar mais alguma coisa sobre ele? Boa, parabéns, Eu me obrigada. distraí. Depois você lembra da pergunta, obrigada pelo elogio. Eu vou aproveitar para perguntar uma coisa para a Luísa. Então, eu achei muito legal o seu curta, achei muito legal as imagens, a fotografia dele. No final, nos agradecimentos, você também agradece a Agnes Varda, né? Enfim, que depois, quando eu vi nos agradecimentos, eu pensei, verdade, faz sentido, né? Faz sentido ela lembrar dela, né? Ou ter influências nela. Queria que você falasse um pouco da fotografia do seu curta. Olha, a fotografia do meu curto, eu diria que é uma fotografia acidental e espontânea, porque ela é basicamente, enfim, são trechos de coisas que eu vejo, né? Então é basicamente, isso é bonito, vou filmar. Que legal, vou filmar. Então é meio, não sei, eu sou fã de planos fixos, eu sou fã de coisas paradas e lentas. E às vezes não tanto, mas enfim. Coisas fixas e dinâmicas são incríveis.
E eu gosto dessas imagens que parecem. Cara, vai soar muito pretencioso isso, mas eu gosto dessas imagens que parecem, tipo, pinturas, tipo quadros vivos, que são planos fixos, onde as coisas se mexem só um pouquinho, a ponto de você perceber que é um plano, mas não é necessariamente muita coisa acontecendo e caos e tal. E não que eu ache que os meus planos parecem quadros vivos ou pinturas, mas é isso que eu almejo, assim. E, e eu acho, enfim, a fotografia é essa, assim, eu filmo tudo com meu celular, eu não tenho câmera, são acidentais, assim, eu diria que é acidental, e eu achei legal que você falou da Vardar, porque, assim, ela é minha mamãe espiritual, sei lá, eu amo muito ela, essa mulher é incrível, eu lamento todos os dias que ela morreu, porque eu queria muito conhecê-la. Não que um dia eu fosse conhecê-la, mas eu poderia pelo menos alimentar esse sonho. E, e eu acho ela incrível, porque eu acho que ela é uma pessoa que consegue fazer cinema de um jeito muito, muito criativo e muito sincero, assim, de certa forma. Eu acho os filmes dela muito sinceros. E eu acho que ela tem esse olhar um pouco também é, da, desses, tipo assim, de deixar um pouco a imagem se desenrolar. Tipo, obviamente, enquadrar, né? Você tem a escolha, né, consciente de como você vai enquadrar e tal, não sei o quê, mas eu acho que ela respeita o tempo das imagens muito bem. E é algo que eu acho muito admirável, assim. Muito bonito você falar isso, respeitar o tempo das imagens, né? Tem vários diretores que fazem isso, Ozu, né? Enfim. E não fale que você só almeja. É muito bonita a fotografia do seu curta. Tiveram várias imagens que eu fiquei, nossa, sabe? Aquela da luz, aquela vermelhão, assim, que eu acho que era uma janela, não lembro, e um vermelhão. Tinha várias imagens muito bonitas. Obrigada, Bela. Eu não sei aceitar elogios. Mas obrigada. Eu queria fazer também um comentário para você, Luísa, que eu achei muito legal que você falou isso, assim, de que você ia gravando as coisas, né? E aí, tipo, gostou disso aí, gravou, e aí, tipo, depois você juntou tudo nesse curta, porque dá pra sentir, assim, que é muito um diário mesmo, né? Tipo, assim, é toda uma experiência que a gente vai vendo se juntando aos poucos, assim, e refletindo, tipo, de um certo período da sua vida, assim. Eu achei muito bacana essa sua forma de juntar as coisas, assim, de captar as imagens. Achei muito bom. Obrigada. Eu tinha uma pergunta, eu queria perguntar para a galera do Pequena Jornada até a Praia, mas ninguém está aqui, então eu vou perguntar para todos vocês e a gente pode tentar responder junto. Que tipo, eu entendi que era um filme medieval, etc, e eu achei a fotografia muito bonita, e eu fiquei me perguntando, é, aquelas... Eu fiquei me perguntando, sobre aquela praia, eu não sei, eu queria saber as impressões de vocês sobre o filme, na verdade, eu só queria ouvir pessoas falando sobre esse filme, porque eu achei meio, enfim, e não, eu fiquei um pouco confusa com certas partes do filme, e não que você tenha que entender tudo num filme, mas eu fiquei me perguntando, é, eu não sei, achei tão bonita aquela praia, enfim, tá, Eu ninguém tem nada. concordo. Não, eu tenho. Eu também gostei, eu achei, justamente pelo que eu falei, né? Acho que nem só dessa sessão, acho que no geral é um desses poucos filmes, e óbvio, né? Isso está muito mais ligado, e também não é uma crítica nem nada, à questão da pandemia, né? As pessoas não têm tido, agora têm tido mais como, a gente viu que alguns filmes fizeram isso, ou são filmes velhos, sair para filmar e filmar como se faziam filmes antes da pandemia, né? Mais de um ator, uma equipe, um lugar, uma cidade, enfim. Mas eu achei muito interessante, né? Porque sem querer ser muito presunçoso, parece querer que ele pensa mesmo, às vezes, numa mise-en-scène, vamos dizer assim, né? De filmar as coisas com
não sei, um estilo, uma forma, um peso, ainda que é engraçado, porque tem tudo muito estático ali, tudo muito um escuro ali, muito pesado, né? Tem planos que você quase não enxerga nada, e às vezes ele vai e mexe a câmera, e depois o negócio fica de manhã, e aí acaba naquela. Parece uma batalha, né, de espada, assim, tem um cavaleiro e os caras do nada estão lutando de espada, assim, no meio da praia. Mas eu acho que ele chega a imagens muito bonitas e tem um pouco disso, né? Ele pensa, acho que muitas vezes ele filma de maneira mais tradicional, eu diria, né? De forma como tá assim, clássica, né? A câmera tá ali parada, faz uns movimentos, o personagem se mexe, as coisas no quadro tão bem, tão bem agenciadas no plano. Mas é muito mais uma coisa da ambientação, né? Porque não lembro, acho que a única vez que tem dois personagens no plano ao mesmo tempo é quando tem essa briga no final. Eu confesso que eu já nem me lembro o que acontece depois da briga. Mas eu acho Um que se deles chega uma entra num barco. Tem um é, barco. mas eu acho que é um filme, sim, interessante. Aí ia ser bacana de discutir, né, qual foi, assim, a concepção, acho que a ideia toda e principalmente a realização ali num local tão remoto, né? E, enfim, acho que tem imagens muito bonitas ali e ele vai buscando, né, parece que formas muito diferentes de colocar, não sei nem se um conflito, mas um sentimento, né? Porque eu acho que tem um pouco disso. Tem uma cena um pouco mais clássica ali, mas vai tudo mais na ambientação, porque propriamente nada acontece até o momento em que tem ali o conflito físico, não sei. É, eu achei muito doido também que no final a praia, a, a, a grama, as árvores também, elas ficam meio avermelhadas, né? Parece uma coisa assim, é, sangrenta mesmo. E eu achei isso interessante porque é um tratamento bem específico da cor e que em outra cena, por exemplo, é uma cena que parece ser à noite e parece que eles usaram aquele efeito de noite americana, sabe? De filmar de dia e deixar à noite pela cor, na pós-produção e tal. E o Davi falou da batalha no final, aquilo ali, eu fiquei muito em dúvida porque ao mesmo tempo que parecia uma batalha, era muito ambíguo e poderia ser também um treinamento, sabe? Tipo, a câmera fica afastada, assim, trata aquilo com a naturalidade até. E não sei, fica a dúvida de se aquelas duas pessoas foram até ali para se encontrar e treinar ou qualquer coisa, ou realmente eram inimigos, ou enfim, não sei, mas foi uma forma realmente muito interessante de abordar isso. Não, essa coisa da batalha, eu até revi a cena aqui, é muito curiosa, porque, assim, tem toda uma preparação, né? Eu acho que o plano que vem antes é muito interessante a composição dele, né? Porque eu acho que tem uma fotografia ali que seria interessante mesmo de perguntar como eles atingiram, porque você falando e eu revendo alguns trechos aqui, tem muitos momentos de noite americana, você vê que deve ter tido uma correção de cor até bastante estilizada mesmo, nem só para corrigir a cor propriamente, né? Mas para atingir outros efeitos estéticos a partir disso. Mas esse outro plano aqui, que vem logo antes deles caírem na luta mesmo, é um plano que dá ali, sei lá, acho que metade do plano para cima você vê só o céu, e eles estão ali muito distantes um do outro, de cada ponta, e quando eles vão lutar de fato, eles não estão quase nunca centralizados, né? Eles vão caindo para o canto e que sobra só o mar, e parece que o movimento do mar está sendo mais centralizado e, de algum modo, te chama mais atenção do que a própria batalha deles. Então, acho que é curioso, né? Como parece um filme mesmo que vai lidando com essas sensações e não sei se essa luta culmina em alguma coisa no fim das contas, né? Porque Interessante. Ela não está centralizada em momento nenhum, assim como quase nada parece estar. eu sinto que é muito um filme sobre
errar, não no sentido de cometer erros, mas tipo, algo errante, sabe? Que a procura, vagando, sabe? É muito um filme realmente de jornada, assim, porque é uma jornada até a praia, tá no título, né? É um filme muito mais sobre aquele sentimento de você nunca estar de fato em um lugar. E os planos me trouxeram muito isso, porque são planos muito ambíguos, assim, a maior parte deles. E eu fiquei pensando nisso, né, sobre como é um filme muito aberto, assim, são planos ambíguos e a maior parte fechados, mas muito abertos também, assim. Me chamou muita atenção essa. Eu queria perguntar, eles estivessem aqui para perguntar, né, essas escolhas que vocês estão falando, tipo, essa distância da batalha, até a distância sonora, né, porque você escuta as espadas batendo, mas é muito baixo, né, e é muito diferente do que você é acostumado a ver por aí de batalhas, é aquela coisa mais dinâmica e com muito som presente, né, as espadas batendo, aquele som metálico. Não sei, eu queria poder perguntar sobre o porquê dessas escolhas, assim. Não sou brava, Lucas. Ó, gente, só uma coisa, não precisa pedir para falar, abre o microfone, solta a voz, se joga aí no. É que eu tava em dúvida se só podiam falar as pessoas que realizaram os filmes debatidos. Não? Ah, então tudo bem. Não, eu ia falar que, cara, a sensação que eu tive com o filme foi uma questão mais conceitual de tempo, assim, em questão de Idade Média, assim, essa questão das coisas demorarem para acontecer por causa da distância entre as coisas e você não ter modais de transporte que são muito rápidos, sabe? A questão da vida rural e tudo mais. E a própria brutalidade, né? É uma questão muito importante nesse período da Idade Média. Tanto é que tem tanto foco nas espadas e tal, na cor vermelha, né? Uma cor muito forte, assim, de agressividade. E tem aquele plano inicial, que aparece o cara todo flechado e tal. E interpretando esse plano inicial, eu acho que eu concordo muito com a sua interpretação, Luísa, de que é uma experiência sobre essa sensação de errar, né? De ser errante. Porque você percebe que aquela casa em que a protagonista começa a narrativa, começa a história, aquela casa não é dela, né? Aquela casa supostamente, ou pode ter sido, da pessoa que estava flechada ali no chão do pátio, né? Então, tipo, ela já começa numa situação de errante, ela não tá no lugar dela, talvez ela nem tenha lugar, sabe? Talvez do começo ao final, a questão da praia não tenha sido uma jornada intencional, uma jornada com um rumo definido, sabe? Talvez ela não quisesse ir até a praia, ela só estava andando, procurando um lugar para passar a próxima noite. Essa questão do nomadismo, né? O filme, a experiência do filme para mim foi isso, foi de fato uma jornada sem rumo, assim, é, do começo até o final. A praia foi só uma questão de conveniência, que por sinal para fotografia foi uma ótima conveniência, né? Claramente muito bom, muito bem pensado, eu gostei demais do cenário. Então, assim, o foco não era de fato nas batalhas, não era nem na protagonista, o foco era justamente na experiência. Então, faz sentido que o cenário ele prevaleça sobre aquele momento final, né? Porque ele é a parte fixa daquilo, né? Obrigado. Eu tinha um comentário para fazer também. É só uma coisa muito nada a ver, eu percebi que até os créditos, eles estão meio escuros, assim, não dá para ler direito. Eu sou
míope, eu tive que realmente fazer um esforço, assim, chegar mais perto da tela para conseguir ler. Eu achei muito interessante isso de, tipo, alinhar os créditos com a fotografia, que é tudo mais escura e mais colorida para ser uma coisa muito dark. Vocês falaram, eu achei esse detalhe interessante, seria legal poder perguntar para eles se realmente foi intencional ou não. Eu achei engraçado também que no começo já aparece o logo da UF vermelho, o logo do IAX vermelho, tipo, tipo, sangrento. Gente, vamos coletar todas as perguntas, mandar uma carta ou um e-mail, porque tem muitas dúvidas que não vão ser respondidas. Não dá para ficar assim. Tem que mandar uma carta por mensageiro, pô. Que é medieval. É. Manda a gravação para eles. Eu só ia, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, mais nenhuma questão, né, sobre esse filme, se tiver me interrompa. Mas eu queria perguntar para a Catarina sobre o Fronteira. Primeiro que logo naquele primeiro plano, o avião passando assim, é uma coisa que já de cara eu me identifiquei, porque eu sempre vejo um avião assim, eu presto atenção, ou eu filmo, ou qualquer coisa assim, então já rolou essa identificação de cara. E muitas das coisas que você filma também, sei lá, eu só me identifiquei no jeito de filmar. E no final, quando aparece nos créditos a música original, né? Eu fiquei pensando assim, como aquilo tinha combinado. E eu não estava aqui no começo, não sei se você falou tanto sobre isso, mas se já tiver falado, tudo bem também. Mas eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, sobre a música, como foi fazer e como você juntou depois, né? Tudo. Então, eu tenho um amigo que ele é músico e eu tava falando nisso, que, tipo, eu entrei no cinema em 20.2 e aí, tipo, todas as artes, todas as coisas que eu pude fazer pra faculdade foram muito sozinha e, tipo, cinema é uma arte muito coletiva e, tipo, isso me dá muito nervoso de não estar podendo ser coletivo. E aí, esse trabalho foi mais uma coisa que eu tenho que fazer sozinha, e aí eu fiquei muito agoniada pensando nisso. E aí eu pensei em, tipo, vou pedir para ele fazer uma música inspirada nas minhas imagens, para, tipo, pegar o que seria a minha arte sozinha, que seriam essas imagens, a captação, a montagem, e pedir para ele fazer uma arte inspirada nisso, e aí juntar e virar uma outra arte, tipo, essas duas artes, sei lá. E aí foi isso que eu fiz, eu captei tudo, aí eu fiz uma primeira montagem que já era muito parecida com esse resultado final. Mandei para ele se inspirou, ele teve altas ideias muito loucas, e aí no final chegou nessa música. E aí eu juntei para depois, eu editei de novo para ficar mais sincronizado mesmo com as batidas da música e tudo mais, e aí eles irem andando juntos. Mas foi isso, eu deixei ele bem livre, assim, eu nem queria muito explicar para ele o conceito, sei lá, o que eu tinha pensado, eu só queria mandar as imagens e ele fazia o que ele quisesse fazer. Eu, inclusive, eu fiz uma montagem que tinha os ruídos das imagens que eu tinha captado, tipo, o som que a câmera pegou na hora, e outra sem som, para ele escolher o que ele queria ouvir, se ele queria ouvir o que estava acontecendo ou não. E aí ele fez a música. E aí eu amei muito a música, sempre falo da música, porque ela é realmente maravilhosa. Eu posso falar sem humildade, porque não foi eu que fiz. Então, eu realmente acho muito bonita, combinou muitas coisas. E aí foi isso. Eu queria falar com a Vitória sobre o filme dela, rapidinho. Porque, então, você falou um pouco mais cedo, mas agora eu não lembro se você falou disso ou não. Você chegou a repetir algumas das fotos do seu filme ou não? Tipo, no filme, assim. Porque eu achei muito interessante quando você falou da questão do áudio
do Parabéns, porque quando chegou nessa parte, eu senti muito, assim, eu tava viajando assistindo, eu senti que era muito essa ideia de passagem de tempo, assim, da pandemia. Tipo, cara, sei lá, quantos aniversários a gente já não teve passando e passando de novo. E, assim, eu fico vendo, tipo, sei lá, os meus amigos não podendo comemorar aniversário, fazendo uma coisa no Zoom, aquela coisa horrível. Enfim, e aí, tipo, a gente vê, né, passando os aniversários sem estar com as pessoas que a gente gosta, enfim. Então, eu sinto que é muito uma marca temporal, assim, né, de você sentir que você está sozinho, de novo, assim, que você não está com as outras pessoas. E aí eu senti muito isso no seu filme, tipo, uma coisa meio também cíclica, assim, eu não sei se eu viajei achando que você tinha repetido algumas fotos em alguns momentos, ou se você realmente repetiu, ou se era, tipo, só aparições que já tinha acontecido de, sei lá, pessoas na rua que eu achei que estava vendo de novo, mas, enfim, que eu senti essa coisa cíclica, sabe? E esse áudio do Parabéns foi perfeito nesse sentido, assim, para mim. Eu achei muito bom. Ai, que legal. Não tem nenhuma foto repetida. Tipo, tem. Porque eu tive muito nesse momento de pensar as fotos e a ordem de usar muito essa questão dos ciclos mesmo. Mas então provavelmente tem, por exemplo, tem aquele momento que eu penso, tem alguns ciclos, né? Tem o ciclo do prédio que está subindo, que inclusive ficou pronto, gente, para os que queriam saber aquela cena, mas tipo, eu vou ter que fazer um novo filme só com o prédio, porque, enfim, tem muitos momentos daquele prédio. Daí tem o momento daquela árvore com as folhas roxas que tem aquele ciclo também. Tem, tipo, que eu consigo pensar em ciclos, assim, a roupa que as pessoas usam, sabe? Tipo, as fotos que vai de abril até dezembro. Então, vai mudando muito as coisas. E tem momentos que é, tipo, a mesma casa, né? Que vai, enfim, a mesma janelinha. E as coisas vão mudando. E como é muito rápido, eu acho que dá um pouco essa coisa de, tipo, o que aconteceu, assim, só sabe que tá vendo de novo, mas que nem a janela da menina que fecha é a mesma janela do bebezinho. Então, é tipo várias coisas, assim, que vão se conectando, assim. Mas eu acho que eu pensei muito nessa questão dos ciclos e, de certa forma, desse relato, assim, do que aconteceu, uma tentativa de, tipo, registrar mesmo, né? Tudo que aconteceu nesse momento. E, e tem uma coisa que eu ia falar. Que eu terminei de montar o filme, essa versão, no dia 31, né? De dezembro de 2020. Tipo, 11h50, sei lá, assim. E eu tava muito, porque era muito aquilo, tipo, é isso, é esse momento, meia-noite e um não é mais esse filme, sabe? E daí terminei. E gosto muito. E acho que tem muito isso, assim, de registrar esses ciclos também, como aqui em Porto Alegre, tipo, aqui na minha rua, foi tudo diferente de como foi aí na rua de vocês e tal. E eu gostei muito, assim, dessa troca, ouvindo o que as outras pessoas acharam, pessoas de outros lugares, pessoas daqui. Tipo, eu adoro um comentário que um amigo meu, que é chinês, ele fez, de, tipo, como ele ficou muito ansioso com o filme, sabe? E com o que acontecia aqui, e com, tipo, com o imaginário dele do que era aquilo que estava acontecendo, tipo, dos tiros e não sei o quê. Eu acho muito legal, assim, saber que funcionou, assim, esse registro, sabe? Chegou em algum lugar. Queria perguntar para a Vitória uma coisa. Não sei se tem muito a ver com o filme em si, mas enfim, uma pergunta válida, acredito. Porque você botou o filme no Festival do Ecrã, né? Jogou ele no mundão. Então, enfim, perguntar se você tem algo a dizer assim para o pessoal daqui do ciclo da universidade, como foi ter botado o filme assim, o Ecrã já está um festival bem grande, né? Dessa parte mais de arte, filme experimental no Brasil. E como foi, assim, eu vi que você chegou também a participar de uma live lá de discussão, como foi ver a recepção dele por pessoas, assim, de fora, né? Porque a gente está aqui na universidade e tal, e como foi botar ele, assim, na internet, muito no mundo, num festival, evidentemente, como foi a recepção e as discussões que você teve. Eu adorei, assim, foi incrível.
foi muito doido, porque eu conheci uma galera, assim, tipo, pessoal do debate, por exemplo, tipo, a gente se aproximou, assim, trocou filmes depois e tal. Então, tipo, foi muito legal mesmo. E pessoas, que nem eu até brinquei, né, na live, que perguntaram pra mim quais eram as minhas referências de fotofilme e tal, e, tipo, eu realmente não tinha antes de fazer. Tipo, eu tive que ir atrás de fotofilme que não seria, então serviu. E daí, depois do debate, eu tive, tipo, eu falei pro Peter, né, o Peter Eisen, que fez o Centro, e que é um fotofilme, um longa, sobre o centro do Rio, e eu falei pra ele que depois disso, se me perguntassem as referências, seria o filme dele, assim, porque eu fiquei, tipo, chocada, sabe, com a sintonia de linguagem, da ideia dele, sabe, das coisas que ele falou. E sobre isso, assim, tipo, eu acho que vale muito a pena, assim, tentar se jogar, assim, porque acaba que eu acho foda também, tipo, a gente botar essa validação no nosso trabalho nos festivais, sabe? Nessa, nesse recebimento dos nossos filmes, porque, tipo, a gente tem que fazer nossos filmes, sabe? E dificilmente vai chegar em algum lugar agora, assim, e vai ser aceito nesses espaços e tal. Mas eu acho que vale a pena. E aproveitar, assim, que tu mencionou o festival, eu tava pensando se eu falava isso, mas com a fala da Catarina eu fiquei pensando nisso, que é uma coisa que eu ouvi num debate no festival que mudou a minha cabeça total, assim. Que um cara falou, eu não vou lembrar o nome dele em nenhum filme, mas ele tava falando sobre essa ideia que as pessoas têm de que o cinema é uma arte coletiva, necessariamente. E ele falou sobre como... E pensando que a gente tá aqui, né, numa mesa, a maioria das pessoas fez um filme sozinho. E, tipo, a gente não é menos artista, ou o nosso filme não é menos filme, não é menos cinema, porque ele foi feito sozinho. Eu acho que é uma possibilidade do cinema. Tipo, eu me sinto muito contemplada fazendo filmes sozinha, apesar de gostar muito de filmes coletivos, são coisas diferentes. E daí ele fez uma analogia que era com uma pintura. Tipo, quando um pintor tá sentindo alguma coisa, ele se tranca no quarto dele e desenha lá, pinta, e tá pronto aquilo que foi a expressão daquele sentimento, e todo mundo valida aquilo como arte, que é uma coisa que ele fez e pronto, tá feito. E a gente, tipo, ele colocava nisso, assim, como o que era fazer uma videoarte para ele, né? Ou ter feito aquele filme. Não precisa de grandes coisas, é tipo a gente querendo expressar aquele sentimento, é tipo querendo trabalhar aquela coisa que está na nossa cabeça. E eu fico pensando, tipo, eu não sei pintar, sabe? Eu nem quero pintar. E eu quero fazer filmes, então, tipo, me dá vontade de fazer, eu quero trabalhar aquilo ali, mesmo que aquilo não seja visto, né? Tipo, pintor que deixa um monte de quadro no canto. E daí eu achei muito bonito isso. Eu acho que é uma boa mensagem, assim, para caso vocês queiram pegar isso para vocês também, que é tipo, é massa a gente, sei lá, quando a gente se reunir, a gente fazer filmes juntos, mas também é massa a gente pensar que a gente pode fazer filme pra gente, sabe? Filmes sozinhos e é cinema. Já diria João Luiz, né? E ninguém vai me dizer que isso não é cinema. Mas eu ia fazer um comentário sobre o Alencar, que quando você estava falando sobre o seu amigo que refletiu sobre o imaginário que ele tinha do que poderia estar acontecendo ali, né? Eu fiquei pensando em como o fato de ser um fotofilme e de não ter o movimento em si das imagens, tipo, é um registro do que aconteceu, mas ao mesmo tempo você imobilizar nessas fotos essa passagem do tempo e deixar o som assim preenchendo isso, enfim, traz uma sensação de você fabular também, tipo, de você pensar o que poderia estar acontecendo lá fora nesse tempo em que você ficou presa dentro de casa. E eu acho que eu já tinha sentido isso assistindo o filme, mas quando você comentou foi que eu refleti mais um pouco. Eu acho que tem muito isso, assim, eu fico encantada com a imagem estática, né, por causa disso, assim. Todos esses fotofilmes, assim, eles têm muito uma coisa de que eles significam muito mais, né, do que tá
ali na imagem. Tipo, é muita coisa que está em cada imagem, porque é muita coisa que pode ser, né? Que enquanto o vídeo, né, a imagem em movimento, ela é aquilo que ela é, o movimento está dado ali. Enquanto, tipo, se tu bota uma foto por 1 segundo, naquele 1 segundo, algum movimento aconteceu. Não sei que a pessoa estivesse parada, mas ela respirou, provavelmente. Então, houve algum movimento, ou sei lá, passou uma borboletinha. Então, eu acho que tem muito isso, assim, das possibilidades, né, dessas imagens. Acho que porque eu gosto de como isso conversa com a Alencar, porque é o que eu tenho da vida das pessoas é que também é um fragmento, né? Tipo, quando uma pessoa passa na rua, eu fotografo ela, mas depois disso eu não sei o que ela fez, eu não sei de onde ela veio, para onde ela vai. E então eu acho que a, a foto ela constrói muito assim nesse sentido, né? Mas eu tenho vontade de usar um pouco o vídeo também, assim, pensar. E se eu não tivesse muitas possibilidades para essa imagem, se ela fosse o que ela é? Eu acho que a gente tem que experimentar isso. Mas é legal mesmo. Gente, alguém tem mais algum comentário? Querem falar sobre outros filmes cujos realizadores não puderam vir, tipo Forte Piano ou Noites, etc? Não precisa ter, Oi, tá? boa Só noite. abrindo. Eu, eu queria fazer um comentário. Essa é a primeira vez que eu estou vindo nesse evento e tudo mais, e eu gostei bastante. Eu achei muito legal todos os curtas, assim. Parabéns mesmo para vocês que fizeram. E foi muito louco assistir também, porque na minha cabeça, esse período da pandemia tem sido um momento em que eu não estou vivendo, que é tipo um momento de espera por algo que está vindo. E aí foi muito doido, porque em cada curta, apesar de falar da mesma coisa, me conectou com uma sensação diferente que é muito específica desse momento, assim. Tipo no Alencar, que me deu uma sensação muito de um tédio muito específico de agora. Ou Fronteira, que me dá uma melancolia, uma coisa assim que é muito específica desse momento. E eu achei muito doido, assim, ainda mais ouvindo vocês falarem de como vocês construíram e tudo mais, de como de como é o que vocês queriam transmitir e como isso chegou em mim, como eu achei muito legal. Obrigada, Isabela. Legal ouvir assim também o pessoal que não fez alguma coisa aqui, algum filme, comentando, né? Porque eu acho que é muito real, assim, essas percepções, né, que cada um tem de cada filme. Muito bonito o jeito que tu pegou uma coisinha de cada um para falar aqui. E vamos fazer filmes. Esteja aqui no próximo ano mostrando seu filme. Isabela, eu entendo que você fala dessa questão de que parece que você não está vivendo nesse momento, sabe? É engraçado porque eu entrei na quarentena com 21 anos e eu vou sair com 23, sabe? E para mim eu ainda tenho, na minha cabeça eu ainda tenho 21 anos, mas eu não tenho, porque comeu 2 anos da minha vida, sabe? Que nunca mais vão voltar, que são bem dos anos que eu gostaria de ter comigo, sabe? Dos 20 e tantos anos. Então eu entendo muito essa questão de sentir que é um momento de pausa, né? Mas não é um momento de pausa. Triste, viu? Sim, cara, é muito louco, tipo, dessa, sei lá, com a vacina e a vida voltando, a gente acaba encontrando as pessoas, conversando, e você vê que, tipo, a vida andou, né? Tipo, tem altas fofocas acontecendo por aí. Porque a vida acontece, é muito louco isso. E eu gostei muito que você falou, Isabela, que o Fronteira te traz melancolia, porque é louco isso de. Porque outro dia a gente estava recepcionando os calouros do 21.2. E aí eu mostrei também o Fronteira. E aí teve um que falou, tipo, ai, que relaxante e tal. E pra mim ele me dá muito melancolia, ele me dá muito nervoso. Principalmente quando entra dentro de casa. E aí eu fiquei tipo, caraca, sei lá, é muito louco isso, como um filme pode fazer pessoas sentirem coisas muito diferentes. E aí eu lembrei disso com o seu comentário.
Gente, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, para Cara, eu tava agora. escrevendo, mas eu vou Tá falar. bom. Boa noite, gente. Tava escrevendo, mas eu vou falar já. Sei lá. É... Não, eu só queria dizer que é sempre bom, muito, muito bom assistir, ver os trabalhos de vocês, do pessoal da faculdade, da UF. É sempre uma delícia, assim, me excita muito ver o trabalho de vocês, o trabalho das pessoas que eu vejo, assim, muito na faculdade EAD. Enfim, é sempre muito bom, muito gostoso. Vitória, eu vi teu curto agora pela primeira vez, eu não tinha conseguido assistir da última vez. E queria comentar que ele me trouxe muita aflição e eu fiquei muito agoniado, porque eu não conseguia ver as fotos direito, porque passava muito rápido. E eu fiquei meio assim, mas tudo bem, tava lindo, tá? O restante tava. Ah, eu vi os outros filmes também, que não são do pessoal da minha turma, pela primeira vez também, muito bons, muito bons. Isabela, adorei o teu. Muito gostosinho de ver. É, é isso, gente. Beijo, obrigado. Obrigada pelo comentário, Juan. Fico feliz que gostou e que foi tocante o suficiente para te deixar ansioso e nervoso. Já é alguma coisa, a gente chegou. Mas é isso. É o que tem, o que deu para ver, tu viu. Também, né? Se não online dá para pausar. Assim, eu sei que é horrível falar isso pro realizador, na frente da realizadora, desculpa. Mas assim, se você quiser observar as fotos, não sei. Mas eu gostei do ritmo das fotos. Obrigado. Obrigado. Mas eu tenho um amigo que me falou, eu amei, depois de ver a primeira vez, eu pausei e vi cada foto em todos os detalhes e tava incrível. E daí eu fiquei tipo, meu Deus, mas daí eu já liberei, assim, que é isso. Porque querendo ou não, tipo, eu juntei várias fotos que também já eram coisas sozinhas, né? Já era obras ali e juntei em outra obra. Então ele não deixou de estar ali admirando as obras também, então tá bom. Ele radicalizou a sua proposta, ele pegou a parada que tinha várias fotos estáticas e fez elas mais estáticas ainda. Fora que a gente tem que se adaptar ao meio que a gente está, né? O cinema é uma coisa não interativa, né? Você senta e assiste até o fim. YouTube, etc., é totalmente interativo. Se quiserem colocar velocidade 2 para assistir, dá, né? Então. É muito louco. Gente, se mais ninguém tiver nenhuma pergunta, nenhum comentário, a gente vai encerrar a sessão, já são quase 10 da noite, sei que está todo mundo cansado, querendo jantar. E, enfim, podem falar agora, o Carlos para sempre. Não sempre, porque amanhã tem sessão, tem que estar todo mundo falante. Mas é isso, foi muito legal os comentários, muito obrigada aos realizadores que puderam estar aqui. Os filmes todos foram ótimos, fiquei muito contente. Como, enfim, já foi dito aqui diversas vezes, é muito bom poder compartilhar, poder conversar, poder, enfim, bater papo. É sempre muito legal. Eu acho que é isso, então, se ninguém tiver mais nada para falar, acho que é isso. Boa noite e até amanhã. E, enfim, temos mais sessões, né? Amanhã, domingo, sexta que vem, sábado que vem, que é a última sessão. E muito obrigada a todos que vieram e conversaram, ou não conversaram, só ficaram ouvindo. Muito obrigada. E agradecer também, né, vocês que organizaram o festival. Parabéns aí pelo trabalho, pela dedicação neste turbilhão aqui da quarentena. Tá fazendo esse trabalho aí pra gente, todo mundo aproveitar. Valeu. Valeu, gente. Até amanhã. Boa Valeu, noite. pessoal. Valeu, boa noite. Boa noite. Muito obrigada, Amanhã. gente. Boa noite. Tchau.